Boa noite a todas e todos que nos acompanham no 4º Seminário Avançado, aqui na sede da Fundação Perseu Abramo, na Vila Mariana. Hoje nós temos um tema muito importante com a pesquisadora a doutora Isabela Calil. Vou fazer uma apresentação dela, mas obrigada a vocês que estão presentes aqui e também vocês que estão acompanhando a gente aí no nosso no Facebook, no canal da Fundação e também no YouTube. Eu sou Andréa Azevedo, supervisora acadêmica da Flaxo. Os Seminários Avançados é um projeto que tem toda terça-feira do mês. Esse mês é uma exceção, né, por ser dezembro. Então, estamos fazendo a segunda terça do mês. E ele está sempre buscando temas contemporâneos, temas de pesquisadores de vanguarda, que estão debatendo exatamente o que está pulsante na sociedade nesse momento. Bom, vou apresentar a Isabela. Isabela, muito obrigada por ter aceito o convite e por ter vindo, por estar aqui hoje. Bom, Isabela Calil, então, é doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, professora na Fundação Escola Sociologia e Política, coordenadora do Núcleo de Etnografia Urbana na mesma instituição. A sua pesquisa atual se concentra em compreender o crescimento de grupos e movimentos conservadores no Brasil, que é hoje o que ela vai falar com a gente no tema As Origens do Bolsonarismo. Isabela, fique à vontade, a casa é sua. Eu só peço a vocês que tiverem questões, nos enviem pelo Facebook, pela página da Fundação, ou pelo e-mail imprensa@fpabramo.org.br. Isabela, por favor. Boa noite. Agora foi? Boa noite. Bom, primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite para esse debate. Enfim, obrigada, Andréa, pela oportunidade, pelo convite e pela instituição para fazer esse debate. O título da apresentação, Como o Bolsonarismo Funciona, As Origens do Bolsonarismo, na verdade, tem algumas perguntas implícitas, né? Acho que a primeira é como o bolsonarismo funciona, né? Mas tem uma outra que seria, digamos, mais de base, que é, afinal de contas, o que é bolsonarismo? Né? O que a gente está chamando de bolsonarismo? Né? Até porque é muito complicado a gente marcar um início de um processo, né? Então, quando teria começado o bolsonarismo, se a gente não sabe o que a gente está definindo, né? Então, o que a gente está chamando de bolsonarismo. Então, eu vou começar a partir de uma discussão especificamente, então, em torno do tema, né? E de algumas pistas, enfim, e de coisas mais recentes que eu tenho trabalhado na pesquisa, no coletivo que eu coordeno na Escola de Sociologia e Política, que é o Núcleo de Etnografia Urbana e Audiovisual, o NEL. Então, na minha fala, eu vou mesclar um pouco de resultados de pesquisa que já foram publicados, de uma pesquisa de longo curso, uma pesquisa etnográfica, que começa os dados que a gente está considerando aqui, de 2016. Então, basicamente, eu vou falar de duas fases do trabalho. A primeira fase, que é essa etnografia de longo alcance dos anos de 2016, 2017 e 2018. E vou comentar um pouco sobre alguns dados que são preliminares, parciais, do que a gente tem desenvolvido agora em 2019, né? Tendo as eleições como marco, né? Então, o período eleitoral e pré-eleitoral, e agora os desdobramentos enquanto governo, né? Para começar, então, com a discussão do que, afinal de contas, é bolsonarismo, eu, de cara, vou dizer que tenho usado esse termo de uma maneira provisória, né? Porque eu acho que o que a gente está definindo como bolsonarismo, a gente vai ter que encontrar conceitualmente novas formas, novos nomes, né, uma outra nomenclatura para lidar com isso. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de me deter. E estou dizendo isso em função, vou contar uma situação específica, né? Recentemente estava num debate, enfim, numa palestra, e uma pessoa que também é, enfim, da área das ciências sociais, chegou e disse: mas o fenômeno que você está estudando é um fenômeno menor, no sentido de numericamente em relação aos eleitores, né? Então, a gente está falando de alguma coisa como 10%, 12% dos eleitores. E
também ele tem uma data para terminar, considerando, enfim, né, a finalização de um primeiro mandato de Jair Bolsonaro. Isso dava, né, de acordo com essa percepção, uma espécie de alívio, né, de tranquilidade, que seria, bom, então a gente está falando de um fenômeno muito delimitado no tempo, né, então são só 4 anos, já foi faltam só 3, e é uma parcela muito pequena da população que tende a formar essa base mais fiel, e aí esses dados vêm tanto também da nossa pesquisa e do cruzamento de dados qual e quant, quanto de outras pesquisas, como Datafolha, por exemplo, que está apontando, e diferentes pesquisas que apontam a base mais fiel do Bolsonaro como alguma coisa em torno de 10% da população, dos eleitores, né, desculpe. Minha posição em relação a isso, e é por isso que talvez falar em bolsonarismo não seja a melhor definição para esse fenômeno, mas o posicionamento que a gente tem a partir das pesquisas é que esse fenômeno, né, isso que a gente tem visto na política, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas isso que a gente tem visto na política não começa com o Bolsonaro, né? Então, eu acho que a importância da gente ter feito uma pesquisa longitudinal, que, inclusive, acompanhou protestos, manifestações de rua, movimentos sociais de direita, no período que antecede a própria campanha do Jair Bolsonaro, nos mostra uma realidade que é a seguinte: alguns desses grupos, em 2016, por exemplo, na virada de 2015 para 2016, não tinham, na figura do Bolsonaro, a materialização dos seus anseios, né? Então, assim, o presidenciável possível, naquele contexto, quando a gente perguntava nas entrevistas, outros nomes apareciam, né? A figura do Jair Bolsonaro era uma figura de pouca expressão, pelo menos aqui no contexto de São Paulo, de pouca expressão entre esses movimentos de extrema-direita. Outros nomes apareciam, e há um fenômeno que, no ano de 2017, especificamente, a gente tem, de fato, uma virada, e esses grupos que estavam falando em outros nomes, né, e aí eu estou falando basicamente de grupos, por exemplo, que são os chamados intervencionistas, que são as pessoas que estão pedindo uma intervenção militar no Brasil. Esses grupos que tinham outras predileções do ponto de vista das suas escolhas como candidatos, passam de uma maneira cada vez mais, um discurso cada vez mais afinado, homogêneo, a trazerem a figura de Jair Bolsonaro. Então, isso, eu acho que é uma primeira questão que mostra que esse, digamos, surgimento, né, não que a gente não tivesse extrema-direita no Brasil antes, mas o surgimento desse fenômeno de ter, de uma maneira mais presente, no espaço público, pessoas pedindo, por exemplo, intervenção militar, e esse número, ao longo dos anos, ter um aumento tanto do número de manifestações quanto do número de participantes dessas manifestações, isso é algo que antecede a própria figura do Bolsonaro como um potencial presidente, né, como um presidenciável. Então, ou seja, com o Bolsonaro ou sem o Bolsonaro, acho que a dimensão que isso ganharia depende, de fato, da figura do Bolsonaro, mas com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, esses grupos já estavam na rua, né? E esses grupos, acho também o que é importante comentar sobre a atuação desses grupos, é que, em 2016, e isso está muito relacionado com o processo de impeachment, e todas aquelas manifestações, né, pró e contra impeachment, em 2016, o que nos chamou a atenção, enquanto pesquisadores, no contexto da etnografia, é que esses grupos estavam já se colocando como separado, como distantes, estavam marcando uma diferença em relação a uma direita que nasceu em 2013, que nasce em 2013. Então, ou seja,
movimentos que, para a gente, são mais, né, maiores e mais familiares, como o Movimento Brasil Livre, o MBL, Revoltados Online, Vem para a Rua, isso marca uma certa direita que, não necessariamente que se forma em 2013, mas que se aglutina e que ganha força, né, no contexto de 2013. Essa outra direita que se forma em 2016, inclusive em várias entrevistas, alguns jovens desses movimentos se colocavam de maneira contrária a essa direita que se havia se formado em 2013. Então, acho que esse é um dado importante que mostra, na verdade, que a gente teve um processo de, se a gente pudesse situar, pelo menos 3 movimentos da pós-redemocratização, pelo menos 3 movimentos de formação, inclusive do ponto de vista da identidade dessas pessoas politicamente, né? Uma, vamos chamar assim, de uma direita clássica, né? Uma direita histórica, que é aquela que estava presente já na sociedade brasileira. Estou falando, então, marcadamente pós-88, no final dos anos 80, os anos 90 e início dos anos 2000, na década de 2000. Essa é uma direita, né? Uma outra direita, uma segunda, digamos assim, do ponto de vista histórico, uma direita que se forma em 2013. Mas há uma terceira, demarcando historicamente, uma terceira direita, do ponto de vista numérico, minoritária, em relação a essa que se forma em 2013, que se forma em 2016, em 2015 e 2016. E aí, se, por um lado, essa direita de 2013 se marca, né, muito no processo das manifestações de junho de 2013, essa outra, de 2015 e 2016, no processo de impeachment da Dilma Rousseff. Então, esse, digamos, tensionamento dentro da própria direita foi uma coisa que, do ponto de vista da pesquisa, começou a nos chamar a atenção nesse processo de 2015 e 2016, que era a ideia de que, para esses grupos, essa direita de 2013 não era suficientemente a direita, né? O que a gente tem hoje, ainda de uma maneira um pouco não tão clara, incipiente, já é outros grupos que também estão se formando e que estão dizendo que até agora não teve a direita suficiente, então é preciso ir mais à direita ainda. Então, ou seja, esse processo, né, ele, claro, está conectado com a figura do Bolsonaro, mas ele não se encerra na figura do Bolsonaro. O Bolsonaro é um player importante nesse cenário, um dos mais importantes, obviamente, mas não acredito que esse processo, né, e que tem a ver com várias questões, inclusive com um fenômeno comunicacional específico, de como essas pessoas que, às vezes, estavam, do ponto de vista da vida social, dispersas em diferentes contextos, passam a ter espaços, né, específicos para se encontrar, para se organizar, e, enfim, para se articular politicamente. Mas o fato é que isso não... O que a gente está chamando de bolsonarismo, ele é muito maior do que o próprio Bolsonaro. Então, a pergunta é, considerando um mandato completo do Bolsonaro de 4 anos, e considerando, então, outro candidato ou candidata que venha a ser presidente do Brasil, esse fenômeno em si, ele não se encerra, ele não acaba, né? O quanto esse fenômeno, enfim, ele perdura e as forças que ele tem é uma coisa que a gente, né, a ver do ponto de vista do político e social, mas o ponto, e aí principalmente tem a ver, eu acho que com o lugar meu lugar de observação, que é como antropóloga, é de olhar e pensar o seguinte: o que na vida social, entre as pessoas comuns, o que na vida social tornou possível esse terreno fértil, né, para esses discursos e para, inclusive, nós passarmos a considerar como aceitável, como normal, determinados discursos de ódio e de violações de direito que seriam inaceitáveis no espaço público há alguns anos atrás, né? Então, esse é um fenômeno que ele é, de fato, preocupante. Então, para voltar a esse diálogo com esse meu interlocutor que dizia: mas é apenas uma parcela
pequena dos eleitores e são só mais 3 anos, eu diria que a questão é mais complexa que isso, né? Então, enfim, o quadro não é muito promissor, né? Mas eu diria que a gente tem uma questão. Além disso, acho que o que se instala, e aí estou falando um pouco mais agora, não especificamente da campanha e da pré-campanha, mas do contexto do que a gente vivenciou em 2019, do que se instala do ponto de vista de paradigma de governo, tende, né, a ser copiado pelos sucessores, né, porque isso parece ter funcionado, né? Então, ou seja, digamos que numa espécie de escala, né, nós alargamos a tendência ou esse espaço, né, da extrema-direita, e esse espaço, enfim, tende a ser preenchido, ele não vai, a tendência é que ele tenda a ser preenchido, e não que ele vá simplesmente recuar, né, em direção ao centro. Então, acho que essa é uma primeira questão. O que nos coloca essa questão que ainda que a gente esteja usando de uma maneira muito provisória, né, o bolsonarismo, na ausência de um outro termo, né, pensar o que disso nos marca como processo de lidar com a política no cotidiano, mas também o que disso marca a formação de um paradigma de governo, né? E, nesse sentido, acho que tem algumas características que a gente pode falar que são, né, tentando separar em alguns grandes blocos, né? Acho que a primeira tem a ver com o que, em antropologia, a gente chama de noção de pessoa, né? Então, ou seja, nisso que a gente está chamando de bolsonarismo, a mobilização especificamente de uma noção de pessoa muito particular, que está relacionado com a ideia do cidadão de bem, né? Isso tem a ver mais com os resultados da pesquisa na primeira fase, mas a ideia de cidadão de bem, então, ela parte de um pressuposto, e a gente identificou 16 variações de cidadão de bem, 16 perfis que se conectam, mas está relacionada com uma questão que Bolsonaro não governa, não precisa mais governar para todo mundo, né? Então, pela primeira vez, pelo menos na história recente do Brasil, a gente tem, de fato, abertamente, um paradigma de governo que ele se coloca claramente como sendo seletivo. Então, ou seja, apenas uma parcela da população que tem uma conduta que seria considerada correta, né? Então, essa conduta de bem, que seria merecedora, por exemplo, de programas sociais, acesso a serviços públicos de qualidade, acesso à justiça, direitos humanos. Então, ou seja, está também uma questão que algumas pessoas já me fizeram, que ao apresentar a pesquisa na primeira fase, a pergunta, muitas vezes, que eu ouço ok, mas essa combinação, por exemplo, de neoliberalismo e neoconservadorismo não é algo novo no Brasil? Esse conservadorismo já apareceu em períodos anteriores? Enfim, a resposta é sim. Mas a questão é que, pelo menos pós-redemocratização, nós nunca tivemos abertamente, né, de uma maneira explícita, um paradigma de governo que se coloca explicitamente, né, como governar para os apoiadores ou aliados e não governar para os inimigos, né? Então, isso só, né, parece talvez um pequeno detalhe, mas isso marca, de fato, algo novo e muito sério, né? É uma mudança significativa, porque a gente está falando, então, da perspectiva do que seria uma democracia, e aí democracia não estou nem falando no sentido, na discussão, se o quanto, de fato, a gente tem um Estado de Direito no Brasil, ou, né, uma democracia real, né, realmente existente, mas, ao menos, como devir, né, como vir a ser. Ao menos como ideal,
né, uma democracia pressupõe, né, a ampla inclusão das pessoas nesse processo e, historicamente, a gente caminhava, né, para um processo, inclusive, em que o paradigma de governo era a ampliação cada vez maior dessa possibilidade de ampliação de direitos, de ampliação a serviços, de ampliação de participação, né, de reconhecimento de direitos. Então, ou seja, essa possibilidade de criar abertamente, e a gente não está falando de um discurso, né, ainda alguém pode se perguntar e dizer, não, mas no Brasil nós nunca tivemos, de fato, um processo de ampliação, um processo democrático. Mas também nós nunca tivemos, na história recente do Brasil, nenhum governante que publicamente nomeava inimigos internos, parte da população, né, nomeava inimigos internos, deixando claro que só governa para os seus aliados, né. Então, ou seja, isso está acontecendo como uma coisa se isso acontecia do ponto de vista do governo realmente existente, uma outra coisa é isso ser um paradigma de governo, né? Então, isso é uma espécie de, eu diria até menos do que um processo de desdemocratização, isso é um processo de antidemocratização, né? Antidemocracia. É um projeto que ele é completamente avesso à democracia, porque pressupõe uma seletividade. E se essa seletividade, voltando à primeira pergunta, se os seus apoiadores mais fiéis são uma minoria, então a gente está falando que essa população de aliados que vai ser incluída é uma minoria. Então é um paradigma de governo que governa, assim, explicitamente para uma minoria. Acho que isso nos coloca diferentes desafios, né, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista analítico. Acho que, do ponto de vista político, como a gente lida e sai dessa situação, e, do ponto de vista analítico, como, na verdade, isso também desafia análises mais, digamos, clássicas ou estabelecidas na ciência política, que partem do pressuposto de que o desafio de um governante é ampliar cada vez mais a sua base, né? Então, esse aparente paradoxo, né, na verdade, mostra um processo em que não há necessidade de ampliar cada vez mais a sua base e é possível, sim, governar apenas para uma parcela da população. Então, isso é um desafio também do ponto de vista analítico, né? Porque, se a gente mede o sucesso de um governo a partir da ampliação da sua base, principalmente no caso brasileiro, que a gente tem reeleição, e pensando na reeleição, se isso não é uma questão, né, o que passa a ser, né, e como medir o sucesso de um projeto como esse, né? Sucesso no sentido dele perdurar ou dele ser bem-sucedido nos seus próprios termos, né? Claro. Então, acho que essa é uma primeira questão. E eu comecei falando sobre a noção de pessoa, porque isso tem a ver, isso só é possível, né, numa sociedade hiperindividualista, né? Então, isso só é possível a partir de uma combinação de diferentes configurações e forças, né? A primeira, uma sociedade hiperindividualista, uma sociedade em que instituições como, por exemplo, movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, passam a ter menor importância, né? E uma sociedade que é movida por uma lógica, tanto em termos em torno de meritocracia, quanto do empreendedorismo de si, né? E aí, nesse sentido, vou fazer um comentário de uma situação específica, que era, eu estava passando na frente ao Teatro Municipal e estava tendo uma pequena manifestação de um sindicato de professores, e essas pessoas estavam, enfim, né, comentando e usando palavras, vocabulários que estão em torno da mobilização de conceitos como greve, sindicato, paralisação. E, por coincidência, né, eu estava
dentro do carro, passando, né, nesse contexto, com o Uber, e, ao ele contar a reação dele, né, dele se expressar em relação a essa cena, o que ele estava dizendo era, né, primeiro, ele, como um empreendedor de si mesmo, né, ele é contrário à greve, né, então ele é contrário a qualquer tipo de mobilização, paralisação, greve. Uma atividade como essa, uma manifestação como essa, dificulta o trânsito, então, para ele perde dinheiro, ele complica a vida dele, né? É um vocabulário que, para ele, não faz muito sentido, porque tinha uma mobilização, por exemplo, de patrão, né? E aí ele dizia, mas eu sou patrão, eu sou meu próprio patrão, né? Eu mando em mim, eu sou meu próprio patrão, avesso a greves, e manifestações como essa me fazem perder dinheiro. Então, ou seja, essa lógica, né, de colocar... Agora, óbvio que nós sabemos que, olhando a situação em contexto, eu, honestamente, vejo pouca diferença, né, entre a situação de precariedade que esse empreendedor de si vive e a dos professores, né. Aliás, eu até arriscaria dizer que, como os professores têm emprego formal, carteira assinada, uma série de benefícios, eles até estão, sindicato, eles até estão, por mais precária que seja essa situação e que o ensino esteja se precarizando cada vez mais, eles estão numa situação até menos ruim do que a desse motorista de Uber, que, se quebrar o braço, não tem como trabalhar e não tem benefício nenhum, não tem segurança social nenhuma, né? Então, ou seja, mas isso, a partir dessa lógica, dessa perspectiva, é que se compreende por que também um discurso, né, de um governo que diz que, se você tiver uma conduta considerada correta, adequada, se você for um empreendedor de si, e dentro dessa lógica hiperindividualista, você vai estar incluído dentro do sistema e dentro desse paradigma de governo, porque isso funciona, né, porque isso consegue ter apelo, né, e apoio, né, do ponto de vista social. Então, acho que essa é uma primeira questão. O que, do ponto de vista analítico, né, a gente também tem que se perguntar, fazer a pergunta a partir do caminho inverso, que é, ao invés da gente se perguntar, né, como o Bolsonaro ganhou as eleições, a gente perguntar e pensar a partir do Estado só, ou da campanha, ou da mobilização de recursos, etc., de forças, né, políticas, a gente se perguntar o que, na sociedade brasileira, isso não foi da noite para o dia, né, num processo de longa duração, o que, na sociedade brasileira, possibilitou que esse discurso de seletividade se tornasse aceitável, né? Porque isso é muito contraditório, porque, se se governa para uma minoria, era de se esperar que a maioria da população olhasse esse projeto e dissesse, não, isso aqui é inconcebível, porque nós não estamos incluídos. Então, há também, claro, mobilização de uma espécie de ilusão de que pessoas que não estão, de fato, incluídas nesse projeto seriam ou estariam incluídas nesse projeto, né? O que é uma falácia, né? Por exemplo, esse motorista de Uber se sentia incluído dentro desse projeto, né? Quando, na verdade, esse projeto não é para ele, né? Então, enfim, eu acho que essa é uma primeira questão em relação à noção de pessoa. O segundo bloco que eu colocaria desse processo é, especificamente, questões relacionadas à crise ambiental, né? Esse, mapeando, né, o cruzamento de alguns discursos e como determinados grupos no Brasil se filiam a lógicas, a discursos, a materiais, né, a uma espécie de pedagogia da extrema-direita internacional, a base, né, desses discursos estão muito relacionadas, e o surgimento desses discursos especificamente, estão fortemente relacionados com uma postura que a gente poderia, de uma maneira muito genérica, né, enquadrar como parte de um negacionismo climático, né? Isso fica muito claro num evento recente que teve aqui em São Paulo, na sua forma portuguesada, o CEPAC, quando o chanceler Ernesto Araújo
afirma, né, abre sua fala dizendo que ele é vítima de globalismo e de ambientalismo, né? Então, ou seja, a ideia de que existe uma espécie de conspiração maquinada por comunistas, né, para, na verdade, acabar com o capitalismo, mas pela crítica da crise climática, né, pela questão ambiental, é um elemento presente, né, na mobilização desses diferentes discursos e dessa pedagogia da extrema-direita, tanto no Brasil quanto em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, né. E, com isso, de novo, isso é um grande guarda-chuva, assim como a noção de pessoa é um grande guarda-chuva. Isso é um grande guarda-chuva que trata de outras questões, como, por exemplo, posições anti-ciência, né? Posições que, na verdade, vão, enfim, fazer uma negação do conhecimento de uma maneira mais abrangente, posições que, na verdade, representam uma espécie de obscurantismo, né? Ou que vão, enfim, acusar, né, determinadas posições como serem iluministas demais. Enfim, há uma questão específica que diz respeito à relação com a natureza, né? Então, o meu primeiro ponto, eu falei sobre a noção de pessoa. O segundo ponto, dentro desses diferentes negacionismos, tem a ver com uma relação com a natureza, né? E essa discussão específica da relação com a natureza, obviamente que ela, no limite, não é um discurso ou uma percepção sobre o planeta ou sobre a natureza, mas é uma percepção sobre o próprio capitalismo, né? Porque esse é o cerne da questão, né? A crítica vinda, né, da discussão que se situa do diagnóstico, né, da crise ambiental, ela tem a ver com uma crítica que passa com uma crítica ao próprio capitalismo, né? Ou seja, a posição, né, cada vez mais contundente de que o capitalismo, da maneira como ele está configurado hoje, é inviável para o planeta, né? Ou seja, a gente não tem recurso no sentido planetário, né, no sentido de recursos naturais, no sentido de planeta mesmo, para sustentar esse capitalismo que a gente tem hoje, né, da maneira predatória de lidar com a natureza. Então, ou seja, não é à toa que esses grupos assumem como alvo ambientalistas de maneira geral, né, ou qualquer cientista que aponte, né, a intervenção humana nessa crise climática. Porque a única saída possível é repensar o próprio capitalismo, né? Então, essa crítica ela é inseparável de uma crítica em relação às configurações, às diferentes configurações do capitalismo. E a própria ideia de desenvolvimento, enfim. Então, essa é uma questão que, do ponto de vista da pesquisa, agora em 2019, a gente tem tratado os diferentes negacionismos, inclusive colocando dentro, né, desses negacionismos a própria negação da história, né? Então, não é apenas uma negação da questões específicas do meio ambiente ou da natureza, mas uma própria negação da história, né? Os revisionismos históricos, por exemplo, né, passam, né, até por conta do conhecimento científico, estão dentro desse guarda-chuva, né, passam por esse processo, né, de negacionismo de uma maneira mais abrangente, né. E um terceiro ponto e último está relacionado com as instituições, né. Então, basicamente, são três, né? A noção de pessoa, a relação com a natureza e as instituições, né? Então, ou seja, e, claro, essas dimensões elas se sobrepõem, né? Mas a dimensão com a questão das instituições está relacionada, por exemplo, com posições que são contra partidos políticos. A ideia, por exemplo, de que
o que esse projeto se tem como base, né, não a política, né, mas outras coisas e outros discursos ou posições, por exemplo, de candidatos dizendo eu não sou político, né, ou eu não faço a velha política, né, passa pela ideia de que as instituições estariam todas elas corrompidas, né, algumas estariam completamente tomadas pela corrupção, né, e a corrupção aparece aqui de uma forma muito genérica, né, e seria preciso acabar com as instituições, né. Isso, especificamente, nos grupos que a gente foi seguindo, né, dos grupos de extrema-direita, isso era uma coisa que aparecia fortemente, né. A ideia, por exemplo, de que é preciso acabar com o Congresso. E os termos mobilizados são exatamente esses, né, acabar. Né, fechar o Congresso, acabar com o Congresso, né, fechar a Suprema Corte, né, acabar com a Suprema Corte, não ter mais partido político, né, que as pessoas pudessem individualmente representar a si mesmas do ponto de vista político, essas ou instituições específicas, né, como a FUNAI, por exemplo, né, o INPE, o MEC, enfim, isso dentro, inclusive, da própria estrutura de governo, né. Isso é também uma marca, né, desse paradigma, né. E isso, enfim, falando de coisas que têm a ver com processos mais recentes, não pensando especificamente no processo da campanha eleitoral, mas sim do que seria esse paradigma de governo e, enfim, como, na verdade, o que a gente definiria, né, como isso que a gente provisoriamente está chamando de bolsonarismo, né. Então, essa seria digamos, uma combinação de características, né, que muitas vezes se sobrepõem, né, mas que, na verdade, tem a ver com diferentes formulações, né, ou que tratam basicamente de muitas das formalizações desse contexto. Especificamente, né, sobre o processo de campanha, né, e da formação desse processo, do ponto de vista, né, histórico. Então, talvez a gente pudesse falar, talvez seja mais acurado a gente falar em bolsonarização da política e não em bolsonarismo, né? Então, seja uma espécie de modelo, de paradigma que pode se repetir, tendo diferentes personagens à frente desse processo, inclusive não necessariamente o próprio Bolsonaro ou alguém da sua família, né, do clã Bolsonaro. Um outro elemento que diz respeito a esse processo, e que eu acho importante mencionar, é a questão da internacionalização dos nacionalismos, né? Isso também é um elemento importante, porque a base, né, da discussão sobre o que há de novo nesse processo, a partir de experiências autoritárias que nós tivemos historicamente no século XX, tem como modelo, né, a questão do nacionalismo, né, ou dos nacionalismos. Para fazer uma síntese, do ponto de vista de uma imagem, né, também parece contraditório ou incoerente o fato, por exemplo, de Jair Bolsonaro prestar continência para um representante dos Estados Unidos, por exemplo, né, das Forças Armadas, ou, enfim, bater continência para alguém que é de um outro país, né? Ou, em alguns discursos, ainda que eu acho que isso, às vezes, é mais do ponto de vista discursivo mesmo, colocar o interesse, por exemplo, dos Estados Unidos como interesses acima dos próprios interesses brasileiros, né? O que nos faz pensar que tipo de nacionalismo, primeiro, é um nacionalismo, né? Segundo, que tipo de nacionalismo é esse que bate continência para um outro país, né? O fato é que há um fenômeno que é a questão da internacionalização dos nacionalismos, ou seja,
há grupos que se comunicam, né, em diferentes países a partir de uma perspectiva nacionalista, mesmo que ela seja internacional. Então, ou seja, dentro dessa lógica, é perfeitamente cabível, concebível, com sentido, um brasileiro prestar continência para alguém dos Estados Unidos, por exemplo, né, para alguém das Forças Armadas nos Estados Unidos. Porque a gente está falando, na verdade, de movimentos transnacionais e não de blocos ou grupos específicos da extrema-direita encerrados no seu próprio Estado-nação, mas sim a comunicação desses grupos e formas transnacionais de nacionalismos, né? Então, acho que isso também apresenta um desafio do ponto de vista analítico, que é, no nacionalismo na sua forma mais clássica, né, esses grupos não apresentam esse nacionalismo na sua forma mais clássica, que seria Brasil versus Estados Unidos, ou Brasil versus Europa, de uma maneira geral. Mas, sim, por exemplo, a conexão entre, até, enfim, supremacistas brancos, e sendo que, no caso brasileiro, não necessariamente os participantes de grupos supremacistas brancos são necessariamente socialmente identificados como brancos, né? Então, você tem algumas características nesse sentido. Então, acho que essa é uma das características, né, que tem a ver e que nos ajudam a compreender esse processo. Uma outra questão tem a ver, voltando à fala, né, do Ernesto Araújo, quando ele diz que ele é vítima de ambientalismo e de globalismo, tem a ver com a ideia de que esses grupos de extrema-direita, na verdade, conseguiram, do ponto de vista social, captar, atrair para si, ou utilizar, né, um discurso que ele começa a ser moldado como um discurso anti-globalização. Isso não significa dizer que globalismo é a mesma coisa que globalização, são coisas distintas, né? O globalismo seria, na verdade, uma espécie de conspiração internacional em que determinados atores sociais estão engajados numa espécie de conspiração internacional para a dominação do mundo, algo assim. E, às vezes, enfim, também se mescla com questões ambientais. Mas aí o Jorge Soros frequentemente aparece como sendo o grande catalisador, né, ou a liderança desse processo do globalismo, né? Então, na verdade, é mais uma teoria conspiratória do que, de fato, um processo social específico que eles estão denominando, mas e aí a NASA faz parte, enfim, né, tem todas essas questões. Mas o fato é que essa teoria ela se vale de um terreno fértil de crítica à própria globalização, né? E aí, como é que isso aparece do ponto de vista da operação, né, dessas ideias? A ideia, por exemplo, de que hoje, né, e aí eu vou pegar como exemplo o caso dos Estados Unidos, por exemplo, a questão da imigração parte do pressuposto de que hoje a gente precisaria de que, digamos, os benefícios, entre aspas, da globalização foi para poucos, né, e que hoje o cidadão comum, o cidadão médio, deveria apoiar um projeto de fechamento das fronteiras, porque o excesso da globalização, ou seja, os países, e aí, no caso dos Estados Unidos é interessante porque o próprio Estados Unidos teria então colhido os frutos, né, do processo, né, de um processo de globalização, e agora não gostaria de pagar a conta. Então, ou seja, o fechamento de fronteiras, a impossibilidade de circulação de pessoas, né, e aí, no caso principalmente de Europa e Estados Unidos, a questão da crise migratória é central. No Brasil isso não aparece ainda com tanta força, mas existe um movimento também crescente nesse sentido, mas a ideia seria de que uma espécie de posição contrária à globalização, porque hoje o efeito, quando a globalização manda conta
ela manda em forma de imigrantes, né, ou da necessidade de circulação de pessoas em diferentes questões. Isso, obviamente, está relacionado com diferentes questões, como desigualdade, guerras e as próprias questões ambientais, né? Então, a gente não tem um cenário de diminuição desses fluxos migratórios, né? Muito pelo contrário, mas sim disso se tornar cada vez mais uma crise, cada vez mais séria, né? Com maiores proporções. Então, ou seja, claro, de diferentes formas, de uma maneira um pouco filtrada, né, específica, o que a gente vê, na verdade, é a captura de um imaginário antiglobalização para dar conta, principalmente, do fechamento de fronteiras, construção de muros, circulação, restrição de circulação de pessoas, né. Então, essa, por exemplo, seria uma perspectiva. Então, a ideia de que imigrante iria roubar o seu emprego, né. Então, enfim, que se baseia muito na perspectiva, né, e ela faz todo sentido do ponto de vista dessa ideia hiperindividualista e do empreendedorismo de si, é de que não há recursos para todos, né, então não há emprego para todos, não há recurso suficiente, tanto do ponto de vista, enfim, mais diverso, né, do ponto de vista recursos naturais, do ponto de vista social, enfim, de tudo, e que é preciso fazer uma escolha e alguns vão ficar de fora. Então, essa ideia, né, e a ideia, os nacionalismos aparecem como a ideia de os estrangeiros ficarão de fora. A questão, e aí, enfim, é o último elemento que eu gostaria de trazer, a questão é que, nesse caso especificamente, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, esses outros, né, ou esses estrangeiros, ainda que às vezes de uma maneira um pouco idealizada, são de fato, né, esses estrangeiros. No caso brasileiro, esses outros estão dentro do país e podem se configurar ou se materializar, por exemplo, em populações indígenas, né. No caso brasileiro, eu acho que a forma equivalente desse outro, no caso brasileiro, que deve, enfim, que teria, né, direitos demais, privilégios e que deveria ser atacado e ceder, né, e viver como a maioria da população, no caso brasileiro, fortemente aparece como as populações indígenas, né. Enfim, ao longo das perguntas, a gente pode ou aprofundar essas questões, ou falar especificamente mais sobre a questão dos eleitores e essa ideia que a gente, na pesquisa, passou a tratar, que é o que já está publicado, como a ideia da formação de uma espécie de caleidoscópio, né, em torno de diferentes apoiadores, e parte dessas perspectivas aqui, no sentido delas estarem conectadas, né, e formarem, de uma maneira fragmentada, né, uma imagem do candidato. Mas aí a gente pode, ao longo das perguntas, voltar nessa questão. Obrigada. Bom, obrigada, Isabela. A gente, então, está recebendo perguntas. Você pode mandar sua pergunta pela nossa página no Facebook, da Fundação Perseu Abramo, e também pelo e-mail imprensa@fpabramo.org.br. Nós já recebemos algumas perguntas. Vou fazer aqui acho que a gente podia fazer uma 3, de repente, você responde, né? E depois também quem estiver aqui e que tiver perguntas também pode fazer, né? Então, a primeira pergunta que a gente já recebeu é do Giovanni. Ele pergunta: bom, qual seria o papel do Centrão para a manutenção do conservadorismo brasileiro, né? Qual é a proximidade deles com esses grupos, né? Como eles ficam nessa configuração? Ele ainda também pergunta: o bolsonarismo, né, é uma quebra, então, do paradigma de governabilidade, de alguma maneira, né?
qual? E eu também tenho uma pergunta, na verdade. Ele tem mais perguntas aqui, mas acho que a gente podia fechar em 3, mas é porque eu queria fazer uma pergunta mais sobre a sua pesquisa mesmo, sobre a relação metodológica dela, né? Como foram esses grupos, como você faz o acompanhamento desses grupos onde eles estão, né? Um pouco, eles têm sede, eles têm um lugar físico, eles só estão na internet, eles estão no WhatsApp, né? Onde é que estão esses grupos? Há quanto tempo, se você acompanha esses grupos há bastante tempo, já desde que iniciaram da sua formação, né? E como é um pouco se algum sai do outro, né? Se algum, sei lá, algum desmembra, né? Se eles se desmembram. E até por isso, porque um pouco para falar, inclusive do que você disse, desse terceiro aspecto que você falou, né? Que o primeiro seria a noção de pessoa, né? E o segundo, a questão da crise ambiental, mas o terceiro você diz das instituições, né? Que esses seriam as características principais do que poderia se chamar o bolsonarismo, né? do que vai constituir, né? Da relação com as instituições. E essa relação com as instituições, eu fico pensando muito que ela está muito ligada àquela, o que você nomeou da segunda direita, né? Essa direita de 2013. Né? Então, um pouco para saber, por isso que eu estou perguntando um pouco dos grupos, para entender metodologicamente como você vai, e também para entender onde é que eles estão na realidade, né? E também se essa pauta também não é uma pauta que tem conversa, né? E mesmo, eu acho que tem uma questão também, para perguntar sobre isso, em relação que eu acho que deve encaixar no que você coloca de crise ambiental, como o MBL, por exemplo, já tinha um questionamento sobre a ideia de verdade, né? A própria ideia do notícia, né? A própria ideia de que você constrói a sua verdade, tinha um pouco um respaldo nesses grupos dessa direita de 2013. Né? Então, um pouco para saber que grupos são esses, né? Como eles surgem, o que você... há quanto tempo você tem observado eles, e também para falar dessa proximidade com esses outros grupos que agora já são meio antigos, aí, a partir da pesquisa que você está apresentando, que é esses grupos de 2013, né? Essa direita... já, inclusive, que, querendo ou não, ela está nas instituições agora. Né? Ela fez esse movimento. Né? Então, um pouco para saber disso. A gente vai, acho, fechar essas perguntas. A gente tem mais e acho que depois a gente abre mais. Ou você prefere mais perguntas? Mais uma? Tá bom. Então, vamos lá. Uma, essa do Giovanni. Tá, temos mais uma aqui. Deixa eu ver. Bom, a democracia representativa, nesse sentido, não suporta, não existe, ou ela suporta em si mesmas esses movimentos conservadores, esses movimentos antidemocráticos? Né? Como pensar a própria democracia representativa? Então, essa é a próxima pergunta. É isso, por enquanto a gente fecha, então. Quantas rodadas geralmente faz? Tá bom. Bom, as perguntas são bem interessantes, né? Eu vou tentar, na medida do possível, responder. A pergunta do Giovanni é a questão do papel do Centrão para a manutenção desse conservadorismo. Né? Acho que, enfim, comecei falando sobre essa perspectiva, né, que acho que ela é relativamente comum, né, da ideia de que, não, tudo bem, são só mais 3 anos e tudo vai passar. Eu acho que o chamado Centrão tem um papel fundamental, porque talvez, se a gente, do ponto de vista caminhar e for muito longe nesse processo de antipolítica, né, talvez a gente não tenha muito mais o que recuperar. Né? E aí eu estou pensando, não, como antropóloga, não apenas da perspectiva do jogo político partidário institucional, mas na própria crença das pessoas nas instituições. Né? Então, acho que a gente tem já digamos, um processo. E ele não tem a ver, olhando, né, da perspectiva desse lugar, eu acho que ele não tem a ver só com a eleição do Bolsonaro, mas com o próprio processo de impeachment. Né? Se a gente considerar que, numa história tão democrática, tão pequena, né, pensando no contexto da redemocratização,
e nós tivemos 2 processos de impeachment, né? Isso é uma ruptura institucional, não é menor, né? E eu acho que isso é de uma gravidade muito grande. E aí eu vou dizer como é que isso se reflete, por exemplo, na nossa pesquisa. Ao conversar com potenciais eleitores do Bolsonaro, muitas vezes a gente questionava determinadas coisas, né? Do tipo, olha, mas e o que você tem a dizer sobre tal e tal posicionamento do candidato? E uma coisa que era muito comum, e eu acho que várias pessoas devem já ter ouvido, era a ideia de, aí eu vou dizer como a gente ouvia isso, abre aspas, se ele não for bom, a gente tira. Né? Então, essa perspectiva, né, de que um governante é quase como algo que facilmente você substitui como trocar de celular, né? Ou, enfim, se não for bom, a gente troca, né? Há muitas, né? Uma oferta muito grande, você rapidamente substitui. Isso era algo que, de fato, se você for pensar do ponto de vista político, social mais amplo, é muito preocupante. Né? Então, a ideia de que... então, ou seja, a escolha do voto não precisa ser tão bem pensada assim, porque você não está pensando em termos de 4 anos. Né? Tiramos a Dilma, nesses termos. Né? Tiramos a Dilma, se o Bolsonaro não for bom, a gente tira o Bolsonaro também. Né? Como se isso fosse um processo muito simples, né? E como se isso não tivesse uma série de sequelas, né? Tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista da política e do universo simbólico social mais amplo. Né? Então, acho que essa é uma primeira questão. Né? E que me parece também, dentro desse processo, a ideia, né? Cada vez que a gente vai se movimentando nesse espectro político, direita e esquerda são relacionais. Né? Então, coisas que a gente não chamava de centro, né? Hoje, a gente, comparando com essa direita, passam a ser mais próximos do centro. Né? Mas, se a gente vai pensar na gravidade que é quando Aécio Neves publicamente se diz, né, não reconhecendo o jogo político, né, não reconhecendo o resultado das eleições, né, isso de uma... Não está relacionado especificamente com o Bolsonaro, mas é de também uma coisa muito grave. Né, porque o jogo, você supõe que você minimamente aceita as regras do jogo. Agora, se você não aceita mais, enfim, aí não há mais jogo, não há mais nada. Então, nesse sentido, sim, eu acho que a pergunta do Giovanni é se há uma quebra de um paradigma de governabilidade. Eu acho que há indícios dessa quebra, que são anteriores à eleição do Bolsonaro, mas eu acho que a eleição do Bolsonaro, sim, de fato, indica uma quebra de um paradigma de governabilidade. Né? Enfim, então, acho que, inclusive, se isso for correto, essa quebra, então, não vai se dar com uma ruptura... num sentido, provavelmente, com uma ruptura no sentido da gente ver um decreto específico ou uma intervenção específica militar ou tanques na rua ou marcando uma coisa específica, mas sim algo, digamos, mais não menos grave, mas algo que vai, enfim, se deteriorando, né, deteriorando a própria crença nas instituições e o funcionamento das instituições. Né? Principalmente relacionado com a ideia de que e isso tem muito a ver com o processo da própria forma de se noticiar a Lava Jato e do próprio processo de impeachment, a um processo de criminalização da política, né, de tudo que está relacionado à política ser considerado de uma maneira, né, sórdida, né, pouco desejável socialmente. Né, e daí esses discursos cada vez mais comuns de que a política é desejável, né, passa a ser desejável que venha alguém que seja fora da política, contra a política, não político, ou contra a velha política. Né? Então, eu acho que sim. A tua pergunta, né, do ponto de vista metodológico. Do ponto de vista metodológico, acho que há um movimento que é interessante, que é o seguinte. Nós passamos a fazer pesquisa em protestos e manifestações no espaço público. Né? Então, mesmo quando a gente
estabelecia uma interlocução, por exemplo, participando de grupos do WhatsApp, ou grupos do Facebook especificamente, ou a seguir esses atores em diferentes contextos, isso sempre partiu de protestos e manifestações no espaço público. O que a gente precisa lembrar é que o ano de 2015 e 2016, a gente teve assim, a gente tinha protesto, tinha uma agenda, né, de diferentes protestos e manifestações públicas muito intensa, né. Esse foi metodologicamente nossa entrada. Basicamente, há 2 eventos que marcam muito a nossa pesquisa, que uma é uma etnografia que a gente fez de vários meses no acampamento da Fiesp, aqui em São Paulo. Então, para quem não é de São Paulo, em 2016, basicamente em abril de 2016, se forma, em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, um acampamento que perdura vários meses, né? E essas pessoas ficam ali acampadas, inicialmente dizendo que não iriam sair da Avenida Paulista, né, estando ali com as barracas noite e dia, se revezando, mas que não iriam sair da Avenida Paulista enquanto todos os corruptos não caíssem no Brasil, né? E depois eles se contentaram apenas com a saída da Dilma. Mas a perspectiva era essa. E nós fizemos um trabalho que era, nesse caso da Paulista, menos de entrevistar o maior número possível de pessoas que estavam nos protestos, mas a gente teve uma inserção, digamos, qualitativa, aprofundada, né, dentro desses diferentes grupos que estavam se formando. E uma coisa que é interessante é que, ao se instalarem na Avenida Paulista e ficarem ali o tempo todo, o que a gente foi vendo dentro dessa pedagogia da extrema-direita eram pessoas, por exemplo, que estavam no domingo, a Paulista aberta para pedestres, as pessoas passando no domingo, e aí elas ouviam, pegavam um panfleto, pegavam um balão, conversavam, e aí você via um claro processo de recrutamento, né? Então, esse processo foi importante para a formação de diferentes grupos, né? Grupos, às vezes, muito pequenos, grupos maiores, né? Mas em torno dessa atividade. Então, o que, no final das contas, a gente tinha... E por que a Avenida Paulista é tão significativa para a gente na pesquisa? Porque foi, durante meses, esse processo de recrutamento, esse processo de chamamento de público, de pedagogia, durante meses, em torno da ideia anticorrupção, né? Era isso que unia diferentes vertentes. Essas pessoas não acreditavam todas na mesma coisa, tinha divergências entre si, tanto que o acampamento começa com uma maior diversidade, né, de ideias, opiniões, pessoas, e, no final das contas, uma vertente específica ganha, entre aspas, o acampamento e fica até o fim, que é a vertente dos intervencionistas, ou seja, pessoas pedindo, nesses termos, uma intervenção militar, temporária e constitucional. Então, ou seja, essa vertente, né, essa corrente, se torna vencedora ou hegemônica dentro do acampamento. E no acampamento o que a gente viu era um processo de recrutamento em que a Paulista, aos domingos, e mesmo a Paulista, enfim, né, sendo um dos principais, das principais ruas, né, os principais logradouros da cidade de São Paulo, os principais CEPs, as pessoas, muitas vezes, várias cenas que eu me lembro de, por exemplo, teve um dia especificamente que eles estavam distribuindo balões, bexigas, desses de gás, e isso atraía muito as crianças, né? As crianças paravam para pegar os balões, né? E, às vezes, os pais nem sabiam muito o que estava acontecendo, e aí eles paravam, né? E aí, enquanto eles estavam enchendo os balões para as crianças, e você olhava assim, a Avenida Paulista, um monte de criança com os balões, eles conversavam com as pessoas, né, com as famílias, e diziam, olha, você também não é contra a corrupção? Aí a pessoa dizia, sim, nossa, estou muito indignado. Ah, então junte-se a nós na sua indignação, né? E esse processo foi um processo intenso, longo, e um processo que ele funcionou como uma espécie de laboratório mesmo, em que eles testavam coisas na rua. Do ponto de vista etnográfico, em geral, existem diferentes formas de se fazer etnografia, inclusive online, mas
no sentido mais clássico do trabalho etnográfico, a gente tem um limite do que a gente observa em relação a tempo e espaço, né? Então, ou seja, essa pesquisa fala muito de um contexto de São Paulo. Mas por que, apesar de ser especificamente sobre São Paulo, e a gente ter São Paulo, a cidade de São Paulo, no nosso escopo, por que a gente, a partir daí, conseguiu falar de um contexto maior do que a cidade de São Paulo? Porque esses grupos começaram a se conectar na internet com outros grupos, né? Então, e a gente começou a ver, por exemplo, tinha um grupo, por exemplo, que era Brasil Conservador São Paulo. E aí eles entravam em contato, alguém estava viajando, passava na Avenida Paulista e dizia: eu quero fazer uma assim em Recife. Então pronto, fechou, você está numa espécie de franquia, então vai ser Brasil Conservador Recife. E por aí vai, enfim. Então, e diferentes grupos, especificamente, de pessoas, basicamente no Brasil, né, algumas, poucas no exterior, mas formando, né, e aí criando grupos maiores dentro, por exemplo, do Facebook, grupos muito mais amplos, né, de diferentes vertentes. Então, você teve uma combinação, né, dessa formação de público. Então, o acampamento da Fiesp foi muito importante para a formação de público. E ali a gente conseguiu ver como, na verdade, essas pessoas, e honestamente, no início, até de uma maneira um pouco intuitiva, iam testando coisas que funcionavam ou não para os públicos, né? Eu dou um exemplo que em 2016, no acampamento da Fiesp, o discurso anti-Bolsa Família era muito forte e ele funcionava muito bem, né? Até pelo público, né? Enfim, a Avenida Paulista está num lugar que é um lugar, uma área, né, na região central, uma área nobre. Então, o tipo de público que frequentava a Avenida Paulista, o discurso anti-Bolsa Família funcionava muito bem. Ao acompanhar depois, em 2018, outras manifestações e o desafio de se ampliar a base eleitoral, o discurso anti-Bolsa Família foi se suavizando, até chegar, né, numa discussão que foi, enfim, num contexto de desinformação e fake news, a ideia de que o Bolsa Família teria 13º, por exemplo, né? Então, a gente sai, em 2016, de um discurso completamente contra a Bolsa Família para ainda, claro, num processo de desinformação, de campanha de desinformação, num processo de ampliação do Bolsa Família. Então, ou seja, a gente vai vendo como determinadas coisas foram testadas, né? A questão, por exemplo, que eu comentei na apresentação, sobre a questão anti-imigração, isso era uma coisa que foi testado e não funcionou naquele contexto, né? Acredito que até pelas características, tanto históricas do Brasil, quanto as próprias características da cidade de São Paulo, né? Isso, por exemplo, foi uma coisa que não teve adesão, né? Então, a gente foi vendo. E um outro trabalho parecido com esse que a gente fez foram nos protestos contra a ideologia de gênero, da chamada, entre aspas, ideologia de gênero, na época da filósofa Judith Butler ao Brasil, no Sesc Pompeia, né? Então, ali também a gente conseguiu ver, e ali nós vimos como a pauta antigênero começava a se combinar com diferentes coisas, né? Então, a combinação entre pautas pela ampliação do porte e posse de armas passa a se combinar com pautas antigênero, anti-ideologia de gênero, e passa a ter a participação de mulheres, né, e mães, né, de pessoas defendendo a família e grupos religiosos especificamente, né. Então, em 2017, também a gente foi vendo, dentro dessa ideia de uma espécie de laboratório de experimentação, diferentes coisas, né. E o que, a partir de diferentes eventos, nós passamos a seguir determinados atores sociais especificamente, determinadas lideranças, seguir no sentido de realizar entrevistas, acompanhar muito de perto, pedir para participar de alguns grupos, ter inserção, né? Uma coisa que é importante é que o tipo de inserção de campo que a gente teve naquele contexto, eu acho que dificilmente a gente teria hoje, né? Porque eram pessoas que ainda elas estavam em outro contexto, elas queriam ser ouvidas, né? E hoje, assim como você falou que parte dessa direita de 2013 já está no governo, faz parte da estrutura do Estado, a mesma coisa aconteceu com essas pessoas, né? A gente chegou a ver em determinadas manifestações a atuação muito forte de uma liderança, por exemplo, que agora se tornou deputado,
né? E que, naquele contexto, especificamente, nos concedeu entrevista, falou com a gente, e hoje não falaria mais, né? Até porque está num outro lugar social, né? Então, o que a gente foi fazendo foi, a partir da inserção, né, em determinados grupos, em determinados contextos, acompanhar a atuação desses grupos. Então, se esses grupos estavam atuando no WhatsApp, não é que nós monitoramos todos os grupos, ou a maior parte, ou muitos grupos de WhatsApp de extrema-direita. Nós acompanhamos os grupos especificamente que estavam se manifestando no centro expandido da cidade de São Paulo e alguns protestos na periferia da Zona Sul. Ao acompanhar essas pessoas, essas lideranças desses grupos, nós passamos a, enfim, observá-los, a participar de grupos específicos do WhatsApp, grupos do Facebook, a acompanhar a transmissão, por exemplo, online, né, ao vivo, de protestos, que também era uma coisa que começou a aparecer para a gente, que era, na época do impeachment, você tinha uma espécie de briga, né, para ver que protesto era maior, né? Nesse caso, esses grupos começam a formar protestos muito pequenos mesmo, às vezes com participação de 20 pessoas, muito pequenos, mas o objetivo não era ter muita gente na rua em São Paulo, mas o objetivo era ter muita gente, por exemplo, numa live do Facebook, para formar diferentes núcleos em diferentes capitais. Né? Então, a ideia era, menos do que ter uma contagem e um número muito grande de pessoas mobilizadas fisicamente na rua, mas sim de ter um engajamento nas redes, para que era melhor ter 20 pessoas na cidade de São Paulo e se formar mais 3 núcleos, 5 núcleos em diferentes capitais, do que ter 100 pessoas na rua. Né? Então, essa era uma outra característica que, em antropologia, né, a gente chama de seguir os atores. Né? Como essa foi uma questão. Sim, né, acho que tem alguns elementos que já apareciam nessa, digamos, dessa direita de 2016, que já identificava na direita de 2013. Muitas vezes aqui aparecia, inclusive, um corte geracional, né? Pessoas muito jovens que não tinham participado de 2013, mas que passam, né, ingressam na vida política, digamos assim, já em 2016. Né? Exemplo, alunos do ensino médio, por exemplo, né, que são alunos do ensino médio em 2016. Né? Então, esse é um exemplo. Né? A terceira pergunta, sobre a questão se a democracia representativa comportaria, né, esses movimentos antidemocráticos, a questão é que talvez a gente não tenha, né, historicamente, no caso brasileiro, né, acho que em outros países, por exemplo, como a Alemanha, a gente tem, de fato, respostas para esse debate, né, que é se, no caso da Alemanha, se a polícia deve reprimir protestos neonazistas, por exemplo. Né? A resposta é que sim, né? No contexto alemão, mas, no caso brasileiro, a gente, em nome da liberdade de expressão, muitas vezes a gente tem, no espaço público, protestos antidireitos, no sentido absoluto, né? E, muitas vezes, antidemocracia. Né? Não acredito que, até alguns anos atrás, né? Então, vamos colocar até o início, até a década de 2000, não nos parecia fazer sentido ter que colocar limites, né, a esse tipo de manifestação, por exemplo, no espaço público, porque isso parecia não ser necessário. Né? A gente parecia ter superado um momento, né, de ter manifestações como essa, ou de antidemocráticas. Né? Mas eu acho que, a partir de diferentes manifestações que a gente tem vivenciado, eu acho que, sim, a gente, eu acho que, como sociedade, aí não tem a ver especificamente só com a democracia, no sentido do seu funcionamento eleitoral, mas eu acho que, do ponto de vista de viver em sociedade, né, a gente acho que precisa repensar, sim, aquilo que nós aceitamos socialmente. Né? Ou seja, quais são os limites que a gente vai aceitar socialmente para manifestações antidemocráticas.
especialmente num contexto em que essas manifestações antidemocráticas estão vindo do próprio governo, né? Então, acho que isso, socialmente, acho que a gente precisa repensar esses marcos, né, do que a gente considera aceitável, né, como viver em sociedade, né? Para além, especificamente, até do jogo partidário, enfim, eleitoral especificamente. Bom, a gente tem mais perguntas aqui. Obrigada por essas respostas, Isabela. Bom, a Amanda nos enviou a seguinte pergunta. É possível identificar o bolsonarismo a um certo recorte de classe? Qual a relação do bolsonarismo com esse interesse de classe? Qual o interesse de classe por trás do bolsonarismo? Há uma disjunção no bolsonarismo entre questões de classe e questões de costume? A gente também tem várias outras perguntas, eu vou passar alguma delas. Então, o bolsonarismo é algo propriamente novo ou algo que, latente na sociedade brasileira, simplesmente veio à tona? Não? Essa pergunta não sabemos, veio anonimamente. O espírito do bolsonarismo sempre existiu, em um sentido em que o bolsonarismo é quando esse espírito perdeu a vergonha de aparecer e tomar espaço público? Qual a relação entre... É outra pergunta, temos outra. Que também não temos o autor. Mandem os autores, pessoal, escrevam os seus nomes para a gente poder saber quem é. Qual a relação entre bolsonarismo e o discurso de combate à corrupção? Entre bolsonarismo e Lava Jato, é correto dizer que a Lava Jato abriu a caixa de Pandora desse bolsonarismo? Como explicar que no bolsonarismo parece haver uma dissociação esquizofrênica em que figuras associadas à chamada velha política e as denúncias de corrupção constroem esse discurso em que o combate à corrupção é um elemento central? E aí temos uma outra, que é do Evandro Pantoja, de Belém. Uma questão fundamental, ao meu ver, seriam as células digitais bolsonaristas que continuam atuando, estão a todo vapor, e se retroalimentando, e, ao mesmo tempo, criando suas próprias verdades. Isso, para mim, é muito grave. Como que a gente repara isso? E aí eu quero também acrescentar, mas só por causa dessa questão também que tem um pouco a ver com o Evandro, mas um pouco para saber, Isabela, se você sobre como, se você acompanha, como é a atuação desses grupos, né? Já sabendo mais ou menos agora como surgiram, né? Como foram recrutados e como eles tiveram essa abertura de filiais, né? Mas como é a atuação desses grupos em outras regiões do Brasil, né? Então, um pouco para dizer que é um fenômeno que começa na Paulista, de recrutado, mas que também se expandiu. Você mesmo falou que parte das pessoas começaram a dialogar aí, né, nesse momento, né, às vezes de viagem, às vezes conhecendo o grupo por algum momento. Então, um pouco para saber como que é a atuação deles no Brasil, nas outras regiões, né, pensando que eleitoralmente e mesmo em relação ao impeachment foi muito diferente o apoio da população a isso, né? Tanto ao Bolsonaro, tanto a eleição do Bolsonaro, quanto também em relação ao impeachment. Então, um pouco para saber desses grupos, né? Por que São Paulo conseguiu fazer então essas filiais em alguns estados? Por que colou? Então, talvez um pouco de impressão. Por que colou essas filiais em alguns estados, em algumas regiões e não em outras, né? Então, um pouco se você tem impressões sobre isso. Tem mais uma? Júlia, pode. Vamos fazer mais uma aí, já fazemos uma rodada gigante. É um pouco no sentido da pergunta sobre se isso é um fenômeno novo na sociedade brasileira ou se era uma coisa que estava escondida e achou um espaço para se manifestar. Porque, às vezes, a gente se depara com algumas interpretações de que esse fenômeno no Brasil, e também, eu acho que em uma dimensão, um fenômeno internacional, como uma bolsonarização da política internacional, é uma reação rançosa, às vezes, de uma elite que está respondendo a um contexto internacional recente de expansão de direitos, de expansão de estado de bem-estar social, né? E eu acho que, em particular, quando a gente pensa na América Latina, o que a gente está vendo na Bolívia agora, ou mesmo em episódios como na Argentina, um pouco antes, em outro nível, né? E pensando em termos do que disso é um fenômeno recente, porque aí, quando você falou sobre nacionalismos internacionalistas, né, também pensei que, de alguma maneira, as elites latino-americanas, por exemplo, sempre foram elites, às vezes, que se manifestavam mais afeitas aos interesses internacionais, né? E elites coloniais, né, esse tipo de dinâmica. Então, também, se pudesse falar um pouquinho disso, acho que pode ser legal.
É isso. Então, vamos lá. Bom, vou começar pela ordem, começando pela Amanda. O nosso teto é 9,5, é isso, né? A questão de se há um recorte de classe, né? Especificamente nessas figurações, e aí, enfim, eu acabei nem passando a referência, mas o trabalho especificamente dos perfis, dos 16 perfis de apoiadores de Bolsonaro e suas motivações, estão no relatório que facilmente se encontra online, que é quem são e o que pensam os eleitores de Jair Bolsonaro, né? Mas nessas diferentes figurações, né, digamos assim, dessa noção de cidadão de bem, ainda que existe, claro, obviamente, um recorte, um interesse de classe muito específico, né, dentro desse projeto neoliberal, as figurações específicas dessa noção, né, em torno do cidadão de bem, ela me parece, no caso brasileiro, especificamente, elas ter mais um recorte de raça do que de classe, né? Então, ou seja, eu acho que considerando o contexto, né, histórico do Brasil, a escravidão, o contexto escravocrata, esse recorte, claro que tem uma sobreposição, né, entre classe e raça aqui, mas esse recorte ele me parece ser mais um recorte que a gente vai conseguir entender pela questão racial do que pela questão de classe especificamente, né? Então, a ideia, na verdade, isso, se a gente for pensar, essa noção de pessoa que eu comentei, ela usa um paradigma, né, que é um paradigma escravocrata, que é a ideia de que existem, enfim, pessoas e existem não pessoas, né, que são objetos, pessoas escravizadas, que têm uma relação mediada pelo dinheiro, enfim, elas têm um valor, né, podem ser compradas, vendidas, então, ou seja, que tem um dono, né? Então a base desse paradigma é uma base escravocrata. Então, eu acho que para entender esse processo, eu acho que o fenômeno de discussão da formação brasileira em relação ao racismo estrutural ajuda mais do ponto de vista da operação na população, mais a entender. Agora, é claro, os interesses, né, para mobilização dessas formas são interesses basicamente de classe, né? A pergunta se é algo novo ou já é algo latente, né, na sociedade brasileira, eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente tem... ontem eu estava num evento e alguém fez uma pergunta parecida com essa, e aí minha resposta foi nesse sentido, né, de que a gente precisaria encontrar um meio termo nem entre tudo que a gente está vivenciando, nós já vimos tudo historicamente, todas as experiências ou literatura que a gente tem sobre autoritarismo, historicamente que a gente tem, experiências anteriores no século XX, dão conta de entender esse fenômeno, e nem é tudo novo. Então, ou seja, eu acho que esses grupos, e aí vou voltar na ideia dessa espécie de pedagogia da extrema-direita, esses grupos se valem, né, de um acúmulo de experiência de regimes autoritários, de experiências autoritárias historicamente colocadas, né? Então, há um acúmulo, digamos assim, uma experiência, mas há também coisas novas, né? O que eu colocaria de fenômeno novo? Há um fenômeno comunicacional que é novo, né? Até então, a gente tinha muito claro uma separação entre produtores de informação e consumidores de informação. Os eleitores apareciam como, se manifestavam, né, de uma maneira mais clara e visível, né, no processo eleitoral, pelo voto. O que a gente tem agora é um fenômeno que esses eleitores também não são só consumidores de informação, então não estão tão à frente na televisão assistindo programas políticos, mas estão produzindo conteúdos, né? Então, parte da base do Bolsonaro trabalhou de graça, parte não, mas parte, né, algumas pessoas trabalharam sem receber nada para fazer campanha, né? E produzindo conteúdos, né, produzindo e disseminando materiais. Então, ou seja, eu acho que há um fenômeno comunicacional que possibilita, inclusive, uma certa segmentação que não era possível antes. Então, a gente tem um fenômeno comunicacional que é novo, tem interesses que já são antigos e experiências que, de fato, a gente já vivenciou historicamente, né? Então, acho que o principal, digamos,
Acho que o principal desafio da nossa pesquisa é identificar, de fato, o que disso a gente encontra eco em experiências e possibilidades explicativas em experiências autoritárias anteriores e o que, de fato, é novo, né? Tentando achar um caminho do meio, de fato, né? Nem 8, nem 80. Qual a relação entre bolsonarismo e anticorrupção? Teria a Lava Jato aberto a caixa de Pandora? Acho que não só a Lava Jato, não colocarei as minhas fichas e dizer foi somente a Lava Jato, mas eu acho que fortemente sim, a Lava Jato é um elemento fundamental. Porque a Lava Jato, o próprio processo de impeachment, acho que está relacionado com o processo da Lava Jato, a Lava Jato, e aí não só a Operação Lava Jato em si, mas a Lava Jato e as formas da mídia e dos meios de comunicação de noticiarem a Operação Lava Jato, claramente formou ou deu subsídio suficiente para a criação desse processo contrário à política, né? Então, a percepção primeiro, duas percepções. A de que a desigualdade ou crises financeiras ou qualquer problema do ponto de vista econômico que uma determinada família vai ter, o país como um todo, isso é culpa da corrupção, né? Então, acho que essa é uma primeira ideia que se solidificou no senso comum. A ideia, então, de que os problemas sociais de desigualdade, problemas econômicos, se devem à corrupção. Então, o nosso maior problema não seria a desigualdade, seria a corrupção. Então, a percepção, por exemplo, de várias pessoas pessoas comuns que a gente entrevistava, era de que, então, se ela perdeu o emprego ou se não tem, enfim, se ela está passando por dificuldades financeiras, a culpa é da corrupção, né? Então, é como se há uma ideia um pouco simplificada de como se fosse um cobertor muito curto e que alguém está puxando muito para si e essas pessoas estão ficando sem nada, ou quase sem nada, né? Então, acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão tem a ver com uma ideia de corrupção moral. Corrupção, para a gente, nas entrevistas, aparecia não como o uso indevido de dinheiro público, por exemplo, ou apropriação de recursos financeiros, mas aparecia também como uma corrupção moral. Então, por exemplo, ideologia de gênero seria uma forma de corrupção, porque seria uma forma de corromper as crianças e de transformar meninos em meninas. Meninos em meninas e vice-versa. Ou em gays, enfim, por aí vai. Então, a ideia de corrupção entendida num sentido, até do ponto de vista do próprio conceito, da própria palavra, no sentido de uma corrupção moral, e não apenas ligadas a valores financeiros, né, valores monetários. Então, esse é um segundo elemento. E, por último, a ideia de que todos os políticos são corruptos, né? Toda a classe política seria corrupta. A palavra, né, que vai se solidificando no senso comum, quando você fala em política, a primeira palavra que você pensa é corrupção, né? Então, essa ideia de que potencialmente, e até, enfim, do ponto de vista real, que potencialmente todos os políticos seriam corruptos, né, é o que fundamenta discursos do tipo tem que fechar o Congresso mesmo, né? Claro que isso tem a ver com várias questões históricas no Brasil, com determinadas afinidades autoritárias, mas tem a ver especificamente com uma situação de que o Congresso todo é corrupto, então logo é melhor fechar todo o Congresso. Estou falando fechar para não usar termos mais contundentes, como, por exemplo, né, jogar uma bomba no Congresso, enfim, coisas desse tipo. Então, eu acho que sim, a Operação Lava Jato tem um papel importante nesse processo. A pergunta do Evandro Pantoja, das células digitais, né, bolsonaristas. Sim, né, isso é uma coisa que, acompanhando, por exemplo, né, a CPI das fake news, etc., eu acho que há e mesmo outras coisas antes, né, sobre a questão da justiça eleitoral em relação às chamadas fake news, há de fato, né, dentre as instituições, dentro dos órgãos regulamentadores e de instituições responsáveis, parece haver uma incapacidade, eu acho que duas coisas, né? De fato, uma seletividade na investigação de determinados casos, mas também uma incapacidade do ponto de vista de entendimento técnico das coisas, né? Então, como a gente está falando
bom, não são fenômenos comunicacionais tão novos assim, né? Mas parece haver, você vê, por exemplo, congressistas mostrando que sabem, que entendem muito pouco, né, de como funciona um backup de um aplicativo de comunicação instantânea, de como funciona a lógica do Twitter, enfim. Então, acho que de fato um desconhecimento, né, das coisas. E quando eu vejo isso, eu me lembro muito daquela cena quando o CEO do Facebook, o Zuckerberg, vai para o Congresso e aí se fazem para eles umas perguntas que se mostram assim, que as pessoas estão fazendo aquelas perguntas, elas não entendem absolutamente nada de como funciona o Facebook, né? Então, acho que é uma combinação de duas coisas. Há, de fato, uma seletividade em não investigar determinadas coisas, mas eu acho que é, de fato, uma incapacidade técnica, né, assim, cognitiva para lidar com essas questões, né? Oitava pergunta. Qual a atuação em outros lugares, né, no Brasil? Tem alguns pesquisadores que têm, e a gente, enfim, tem, inclusive, tentado estabelecer formas colaborativas de pesquisa e de debate, exatamente para a gente conseguir encarar essa questão, né, que é, bom, somente na comparação entre Rio e São Paulo são dois universos muito distintos, né, do ponto de vista político e social. Mas a gente tem tentado, sim, estabelecer diálogos para fazer algumas comparações, né, e até para preencher algumas lacunas nas pesquisas uns dos outros, né. A gente tem, enfim, hoje, por exemplo, eu estava formulando a fala e um pesquisador da Universidade da Virgínia, que está aqui no Brasil, que é brasileiro, está na Universidade da Virgínia, o Davi Nemer, estava me ajudando um pouco a discutir essas questões institucionais, né, desses 3 blocos que eu apresentei. O Davi tem uma pesquisa, por exemplo, olhando em diferentes contextos, mas a partir de Vitória, por exemplo, né, então isso nos dá um ganho. O Lucas Bugarelli, que tem feito também pesquisas em diferentes contextos do Brasil, tem também trazido ainda com a pesquisa em desenvolvimento mais alguns elementos interessantes. O Alex Calil, que também acompanhou alguns grupos no interior de São Paulo. A Rosana Pinheiro Machado, na pesquisa sobre Porto Alegre. Então, a gente tem ficado claro, né, que a gente tem que é um ganho trabalhar a partir de colaborações, né, e dessas trocas de experiências, né, para ver, inclusive, como muitas vezes esses grupos vão estabelecendo essas ramificações, essas conexões, e como é possível acompanhar, né, essas ramificações. Recentemente, com o Bugarelli, eu estava num evento em Goiás, né, e a gente estava exatamente, né, no diálogo, apresentei a pesquisa no Rio, e você vai vendo que, de fato, tem especificidades locais, né, e que são importantes, né, para serem consideradas. Ainda mais agora, né, com eleições locais. A última pergunta, né, sobre também, né, sobre o que tem de novo e essa questão das elites coloniais, né. Isso é de fato uma constante, né, e que nos leva, inclusive, a pensar que a bibliografia que a gente tem para falar de processos autoritários no século XX, né, para falar sobre fascismos de uma maneira mais genérica, né, é uma bibliografia que está muito informada por experiências, no sentido, né, pensando colônia e metrópole, né, nas metrópoles, né. Um desafio, e um observatório agora em formação do qual eu faço parte, é de pensar a emergência da extrema-direita em contextos de países emergentes, né? Então, ou seja, o que de fato, né, porque uma coisa é falar em nacionalismo na Alemanha, uma coisa é falar em nacionalismo na Itália, né, no limite até nos Estados Unidos, né? Agora, uma outra coisa é falar em nacionalismos a partir exatamente da dimensão que você aponta, que são, digamos, para você entender, você tem que ir para uma leitura, né, de um debate pós-colonial, né, ainda que seja uma colonização de um outro contexto histórico, mas para entender, né, autores como o Fanon, por exemplo, né, que vão falar desse intelectual que está na colônia, mas que, na verdade, ele atende os interesses da metrópole, né,
Então, desse intelectual colonizado, né? Eu acho que, no caso da América Latina, isso é um desafio, né? Então, acho que não acredito, obviamente que não estou dizendo que essas inspirações não funcionam, né? Mas eu acho que não é absolutamente tudo que fala de contextos autoritários nas metrópoles que vão funcionar para os contextos que a gente está vivendo, né? A própria, enfim, até a própria nomenclatura, né? Não estou propondo usar colônia e metrópole, mas estou dizendo historicamente, né? E que a gente poderia substituir a partir da ideia de sul global ou de países emergentes ou países em desenvolvimento, né? Então, acho que o Brasil, nesse sentido, acho que tem uma contribuição, um desafio, né? Uma contribuição, eu acho que é a dar também para se pensar contextos autoritários em países emergentes, né? Então, que tipo de autoritarismo a gente tem nesses contextos, né? Eu acho que há especificidades, né? Não acho que seja tudo igual, há especificidades, enfim, e para a gente mapeando e ver qual. Como resposta, agora eu te diria ainda a questão do fenômeno comunicacional, né? Até porque até o próprio acesso à tecnologia é diferente, né? Vou dar um último exemplo. A gente tem um debate, né, e a gente fala muito sobre a questão das fake news, mas uma coisa, por exemplo, que a gente precisa considerar, e alguns autores produziram trabalho sobre isso, é a de que, no Brasil, né, o acesso a base de dados, né, de devices como o celular, ele se dá via da população mais ampla, via pré-pago. Então, quando acaba o seu crédito, você não consegue, por exemplo, fazer ligação. Mas a gente ainda tem uma maneira muito popular, alguns planos, que é o seguinte: mesmo que você não possa fazer ligação e não possa navegar no navegador para buscar alguma coisa no Google, você pode continuar usando o WhatsApp, por exemplo. Então, isso responde, em parte, àquela pergunta que é assim: nossa, mas uma pessoa está vendo que está recebendo uma coisa que parece ser falsa no WhatsApp. É muito simples, é só você ir lá no Google, digitar, e você vai ver que isso é mentira. Bom, é muito simples se você... Primeiro, você tem uma série de questões educacionais, de leitura, etc. e tal, mas assim, é muito simples se você tem acesso aos dados, né? E se você consegue ir no seu buscador, você tem crédito no seu celular, ou uma conta pós-paga, e você vai lá e você vai acessar. No nosso caso, a gente vai acessar, a gente, enfim, assina determinados canais, então a gente não vai nem ter o problema do paywall, né? Mas, no caso de pessoas, por exemplo, que usam celulares pré-pagos e que o crédito acaba num determinado momento, às vezes o único acesso que ela vai ter é o do WhatsApp. Ela só consegue ver WhatsApp e Facebook, né? Então, essa também, se a gente for pensar, a responsabilidade dessas empresas de telefonia, por exemplo, né, e de dados móveis, né, que as pessoas não podem, está mudando, né, felizmente, mas a pessoa não consegue navegar na internet, né, mas ela consegue ter acesso ao WhatsApp. E ela vai ter acesso, claro, em velocidade reduzida, né. Então, eu acho que isso também é uma questão, né, a questão da tecnologia. São universos distintos, né, nesses contextos, né, de países emergentes. Então, acho que essa é uma coisa que precisa ser considerada quando a gente vai falar desses contextos políticos, né. Bom, é isso. Não sei se a gente tem mais perguntas. Mais alguma pergunta aqui? Não, acho que não. Deixa eu ver, dar uma olhada, ver se a gente chegou. Não, acho que a gente terminou aqui também. Também fizemos uma batalha de várias perguntas. Eu só queria, então, vou passar a palavra para você terminar, Isabela, mas só queria ilustrar, que você falou bem dessa questão sobre como a corrupção moral também incomoda, né? E como essa é uma questão fundamental, né? Então, umas semanas eu estava passando na Paulista e eu vi exatamente isso. E eles estavam gravando tudo. Agora faz todo sentido, assim, essa coisa da live, né? Mas tinham assim, umas 20 pessoas e era um protesto de surfistas intervencionistas contra as drogas. Então, na Paulista, né? Surfistas na Paulista. Então, achei muito maravilhoso isso estar acontecendo, mas tinha tipo, menos de 20 pessoas, eu acho, mas um caminhão de som. Então, onde foi financiado esse caminhão de som, né? Mas a questão era gravar todos eles, cada um tinha um celular e fazia a sua própria live e do que estava acontecendo, né? Então, e que eu fiquei muito impressionada com essa categoria surfistas,
protestando, mas que eu acho que faz todo sentido dessa ligação, né? Tipo, moral e tudo mais, né? Então, só queria contar um pequeno caso para dizer que chegou a proporções que a gente não imaginava aí dos surfistas intervencionistas, né? Então, um pouco bom, só para a gente acabar bem. Muito obrigada por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Deixa a palavra para você, se você quiser fazer um fechamento, fazer uma fala do que você acha que é algo que não falou, né? Do que fica aí para a gente pensar, né? Quais são os desafios para pensar o bolsonarismo, ou seja, o que for esse fenômeno, né? Na falta de um nome, né? O que fica de desafio para a gente acompanhar daqui para frente, né? Perante agora uma conjuntura ainda que tem 3 anos, né? E de governo, mas que a gente está vendo que ele mudou o paradigma da política, como se pensa a política, do que é o centro, do que a gente vê o centro, do que a gente vê a direita, do que a esquerda pode se contrapor, né? Do que ela deve fazer e se contrapor, né? Então, por favor. Bom, não tenho mais falas assim, de encerramento, só queria, de fato, agradecer, porque é sempre muito rico essas possibilidades de debate, né? E mesmo as questões nos ajudam a pensar ou a explorar caminhos de que, às vezes, a gente não tinha pensado, né? E não tinha trilhado ainda. Então, queria muito agradecer e, enfim, aproveitar para já fazer... O ano que vem está saindo um pouco de atraso, mas no ano que vem está saindo o livro que relata essas pesquisas, né? Com o título, pode ser que mude o título comercial, mas pelo menos até agora o título é As Origens do Bolsonarismo, né? Então, enfim, para o ano que vem a gente deve ter um lançamento para fazer sistematizar essas pesquisas e esses dados de, enfim, pesquisas que são coletivas, né? Enfim, isso, só agradecer. Bom, obrigada. Ficamos aí, então, esperando o lançamento. Fica um novo convite para você voltar quando tiver o lançamento. Bom, então, obrigada a todo mundo que acompanhou a gravação e aqui o nosso 4º seminário avançado com a pesquisadora Isabela Calil. A gente fecha o ciclo de seminários avançados em 2019, voltamos em 2020, sempre às terças-feiras do mês. Em janeiro estaremos aí. Acompanhem sempre a gente na nossa página, na Fundação Perseu Abramo, no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Obrigada, boa noite a todas e todos.